todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou dar detalhes do edital do processo seletivo simplificado para professores aqui do estado de São Paulo 2025 em relação à prova prática videoaula, o que você deve ou não fazer para conseguir a nota máxima e também tirar algumas dúvidas. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Lembrando que as inscrições começaram ontem, dia 15 de maio, e vão até o dia 13 de junho. As inscrições para o processo seletivo simplificado aqui para o estado de São Paulo. No começo da semana, eu fiz um vídeo esclarecendo quem deve ou não fazer o processo seletivo. E agora eu vou conversar com vocês a parte do edital sobre a videoaula. Também eu vou deixar na descrição do vídeo o link do vídeo com a análise do edital, no qual eu faço um apanhado geral com as principais informações. E esse aqui eu vou falar mais especificamente da videoaula, que é a prova prática. Então vamos lá. A partir da página 38, item 11.2 da prova prática videoaula. A prova prática terá caráter classificatório e será pontuada na escala de 0 a 40 pontos. Daí muitos me perguntaram, professora Jéssica, eu sou obrigada ou obrigado a fazer essa videoaula? Não. O processo seletivo simplificado, ele é para fins classificatórios, ele não é eliminatório. Portanto, se você não enviar sua videoaula lá no site da VUNESP, inclusive o envio da videoaula é durante o período de inscrições, portanto, você terá até o dia 13 de junho para enviar o seu vídeo. Se você não enviar, você não será eliminado desse processo seletivo. Porém, você terá menos 40 pontos. Então, é uma pontuação a menos que você vai ter. Então, dependendo da sua diretoria, sua disciplina, teve gente que teve boa classificação, tá penando para conseguir aula. Imagina você não tendo uma boa classificação, uma boa pontuação. Então, é importante, porque a prova objetiva vale 40 pontos, videoaula 40, e depois tem, no caso, a prova de títulos, porém é apenas mestrado e doutorado. Pouquíssimos vão apresentar mestrado e doutorado para trabalhar como categorial no estado. E os outros 10% seria o tempo de experiência, porém isso é lá para frente, depois aí da prova e da videoaula. E o tempo de experiência você vai colocar lá na Secretaria Escolar Digital na época da inscrição para atribuição 2026, isso lá para o final do ano, não é agora. Portanto, a videoaula vale praticamente, metade aí da pontuação desse processo seletivo. Outro ponto importante no item 11.2.2 será atribuído a nota 0 à prova prática. Portanto, se você cometer algum desses erros, você terá sua videoaula zerada. Daí você não vai ganhar nada aqui dessa parte. Primeiro, não for inequivocadamente uma aula do componente curricular ou da educação especial para a qual o candidato se inscreveu e enviou o vídeo. Então, por exemplo, eu me inscrevi para o cargo de professor de língua inglesa e eu fiz uma videoaula de uma aula de língua portuguesa. Então, tá divergente. Eu fugi do tema do meu componente curricular, da minha formação, a mesma coisa da educação especial. Vamos dizer que eu tenho uma pós em educação especial para atendimento aos estudantes com surdez. E eu gravo a videoaula do transtorno do espectro autista. Eu fiz uma aula fugindo logo da minha formação. Então, isso pode te zerar. B. Não corresponder a uma das habilidades previstas no anexo 5, que eu vou mostrar daqui a pouco. Portanto, tem os temas. E eu já vou adiantar aqui. Os temas do edital desse ano não são os mesmos do ano passado, não são as mesmas habilidades. Então, o vídeo que você gravou do ano passado, você não pode aproveitar, porque são habilidades divergentes.
tanto faz para os anos iniciais ou para os professores dos anos finais, ensino médio, que são os professores especialistas, ou estudos de caso para educação especial. É totalmente diferente do ano passado. Então, não vai colar você mandar o vídeo do ano passado. Não faça isso, senão você terá o seu vídeo zerado. Ou então, outro exemplo, fazer uma habilidade que não é aquela que está no edital. Vou pegar outra habilidade do currículo paulista, também já adiantando. As habilidades que eu vou mostrar no anexo 5 são do currículo paulista, o currículo estadual. Não é da BNCC, tá? Não é da Base Nacional Comum, é do currículo paulista. Então, tem aqui as habilidades no edital de 2025. Ah, mas eu não gostei, eu vou escolher outra habilidade lá do currículo paulista. Também você será zerado. Tem que escolher uma das habilidades que está aqui no edital. Não é a que você quer aleatória que não está aqui no edital. C. Não corresponder a uma aula da etapa de ensino prevista para a habilidade escolhida. Então, você escolheu a habilidade aqui do edital, mas você não se atentou ao código, que eu também vou mostrar daqui a pouco, e fez essa aula para o ano divergente daquela habilidade. Então, por exemplo, você escolheu uma habilidade nos anos iniciais para o 4º ano, você fez a aula com aquele tema da habilidade, porém para o 5º ano, você também terá a sua videoaula zerada. D. Não se configura como uma aula com apresentação de conteúdo teórico ou teórico prático. Então, você gravar uma aula apenas na prática, sem a teoria, ou uma aula só com teoria, sem a prática. Precisa ter os dois. E for uma aula exclusivamente de resolução de exercício. Então, por exemplo, uma aula aí dos professores de matemática, só colocar a resolução de exercícios na lousa e não ter uma parte prática, uma contextualização com o cotidiano, com a realidade, ter ali um debate com os estudantes, certo? Lembrando que a aula tem vários vídeos aqui no canal, tanto do concurso de 2023, como do processo seletivo do ano passado. Você vai encenar uma aula, como se você estivesse em sala de aula com os estudantes, mas é claro, você não vai, se você já é da rede, já é professor da aula, você não vai gravar sua aula lá com os estudantes, até porque não pode aparecer imagem de crianças e adolescentes sem autorização, que isso pode depois te dar problemas judiciais, tá? Assim também pode dar problema, dependendo da gestão da escola, você está utilizando o espaço público no qual você foi contratado para executar, né, o serviço de professor para fins particulares, porque é um fim particular participar de um processo seletivo, né? Não faz parte das suas atribuições. Tem algumas gestões que deixam você gravar na escola, tem outras que não. Tem que conversar com a sua gestão, tá bom? Mas eu já mostrei aqui no canal, inclusive eu passei no concurso de 2023. Fui convocada, só não fui porque eu não quis, porque eu já tinha meus cargos aqui na prefeitura. Eu gravei aqui no meu quarto. Então, você não precisa gravar em uma sala de aula, você pode gravar no seu quarto. Não precisa nem ter uma lousa. Aqui eu tenho atrás de mim um papel de parede, no qual funciona uma lousa. Eu posso riscar com a caneta e apagar. Mas se você não tiver esse papel de parede, uma lousa propriamente dita, você pode colocar um cartaz. Ano passado eu trabalhei com assessoria, né, com alguns alunos meus e quase todo mundo conseguiu nota máxima. 40 pontos com cartaz gravando dentro do quarto. Então, você não precisa fazer uma super produção, nem ter lousa e nem gravar na escola. F. Não se configura como uma aula dirigida aos alunos presentes fisicamente à aula. É o que eu acabei de falar, não é para gravar sua aula presencial, e sim você tem que fingir que os alunos estão ali, mas na verdade eles não estarão. Daí, na sua aula você vai interagir. Então, você vai fazer perguntas, daí você já responde como se ele estivesse respondendo. Então, você vai fingir essa interação, mas não é para ter alunos propriamente dito na sua aula. Outro ponto importante, não fizer a apresentação inicial oralmente ou por escrito, na qual deveria informar a banca examinadora o componente curricular, a habilidade
e o ano e série, no caso de candidato correspondente a vagas dos componentes curriculares, ou não fizer a apresentação inicial, oralmente ou por escrito, na qual deveria informar a banca examinadora o estudo de caso, aqui, estudo de caso é para educação especial, escolhido é o tipo de deficiência do aluno, no caso de candidato correspondente às vagas de educação especial. Então, no começo da videoaula, você vai se apresentar. Olá, sou a professora Jéssica. Hoje, na aula de geografia, vamos trabalhar a habilidade, daí eu vou falar o código aqui para o 7º ano, daí eu vou falar o tema, vou falar o objetivo, entenderam? Se você não quiser falar oralmente, pode ser escrito. Ou na edição do vídeo, você pode colocar uma legenda na edição, ou escrever na lousa, se você for utilizar. Porém, na lousa precisa ficar legível ali na imagem. Outro ponto importante que eu aconselho na imagem, eu tenho vários vídeos aqui no canal com aulas, tanto aulas também estudo de caso, no qual eu não gravei do jeito que eu estou aparecendo aqui para vocês. Aparecendo um slide e eu aqui no cantinho pequenininho. Eu aconselho gravar você como um todo, o plano. Daí, se você quiser passar um slide, imagens, você coloca no lado ali da lousa, no computador, no seu projetor, mas você aparecendo ali pelo menos da cintura para cima, que seria o estilo americano, tá? Não do jeito que eu estou aparecendo aqui para vocês. E fazer essa apresentação, oral ou escrito. Outra questão, apresentar apenas como aula ou atendimento seria ministrado. Então, você explicar como iria executar a aula? Não, você vai dar aula como se você estivesse em sala, certo? Então, não é explicação do seu plano de aula, do seu planejamento, é a aula propriamente dita. Não apresentar o candidato na gravação durante o tempo da aula. Então, você sair do enquadramento da câmera ou só apresentar slides e você não aparecer em nenhum momento, até porque daqui a pouco eu vou mostrar uma tabela com as competências que serão avaliadas do professor, e uma das competências seria também a expressão do professor. E se você não aparecer na imagem, não tem como mostrar suas expressões. J. Apresentar baixa qualidade de imagem e áudio e estiver incompleto ou com imagem ou áudio danificados, impedindo a avaliação. Então, se a imagem estiver com baixa resolução, você apresentou algo na lousa, imagem não dá para ver, ou não dá para ver você direito, ou o áudio está baixo, ou com muito ruído, ou com muita interferência, você também pode ser zerado. For apresentada em língua diferente da portuguesa, exceto para a disciplina de inglês, que poderá mesclar parte da aula em inglês e parte em português, e para o estudo de caso 5, deficiência auditiva surdez, que poderá mesclar o português com libras. E arquivo com menos de 2 minutos. O tempo da videoaula é de no mínimo 5 minutos e no máximo 7 minutos. Se você gravar entre 2 e 5 minutos, você não será zerado, você será penalizado. Mas se você fizer menos de 2 minutos, você já será automaticamente zerado. Não atender ao formato e ou especificações determinadas nesse edital. O arquivo apresentar problema que não permita que seja executado. Eu falei isso tanto no concurso quanto no processo seletivo do ano passado. Você vai fazer o upload lá no site da VUNESP, você tem que fazer o teste. Primeiro, precisa aparecer o protocolo, depois você vai entrar novamente lá na sua área do candidato e verificar se o vídeo está rodando a imagem e som. Se não estiver rodando a imagem, estiver preto ou o som não estiver saindo, o arquivo que você enviou está corrompido. E isso vai te zerar aqui na videoaula, porque aqui no edital diz que é de inteira responsabilidade do candidato o envio do arquivo. Então, a VUNESP não se responsabiliza se esse arquivo ficar corrompido. Isso é de responsabilidade do candidato. Agora, em relação ao tempo da videoaula, descontado 20 pontos se você fizer uma aula de 2 a 4 minutos, vão descontar 10 pontos se você fizer uma aula de 4 a
menos de 5 minutos. Será desconsiderado o tempo superior a 7 minutos. Então, deu 7 minutos, a banca não vai mais assistir o seu vídeo. Daí parou. Daí, se você tinha uma conclusão, ela vai ficar cortada, porque eles nem vão avaliar passando de 7 minutos. Terá a nota prejudicada reduzido o candidato que apresentar uma aula para ano e série diferente da prevista para a habilidade escolhida, perdas de até 10 pontos na dimensão apresentada, não indicar na apresentação inicial alguma das informações exigidas, que no caso seria a apresentação da habilidade, do ano e série, perdas de até 5 pontos na dimensão apresentação, incluir em sua aula elementos desconectados da habilidade, do componente curricular do ano e série, ou no caso da educação especial, do estudo de caso escolhido, perdas de até 10 pontos na dimensão metodológica. Então, trazer alguma metodologia que não tem nada a ver com o meu componente curricular. Daí, por exemplo, meu estudo de caso vai ser da surdez, mas daí eu vou trazer como metodologia escrita em braille. O estudante é surdo, não é deficiente visual. Então, é uma metodologia que não tem a ver com o estudo de caso. Então, se você utilizar uma metodologia que não tem nada a ver com o seu componente curricular ou estudo de caso da deficiência, você será penalizado em 10 pontos. Apresentar a aula fazendo uso excessivo de leitura de texto ou roteiro, perda de até 10 pontos na dimensão metodológica. Portanto, não é para gravar sua aula lendo papel com seu plano de aula, tá? Tem que ser algo natural, como se realmente você tivesse sala de aula com os estudantes. Portanto, você tem que ensaiar, você tem que treinar várias vezes. Na Prefeitura de São Paulo, teve prova prática do concurso que eu passei, um dos meus cargos. E não era nem um vídeo aula que gravava em casa e enviava lá para a banca, não. Foi presencial, lá na FGV. Então, eu tive que ensaiar várias vezes, dias antes, para apresentar presencialmente aquela aula. Então, vocês vão ter que ensaiar assim, como se fosse aí atores e atrizes para novela, tá? É uma palhaçada, né? É uma palhaçada que faz com o professor, mas infelizmente, se você quiser uma boa pontuação e conseguir dar aula ano que vem, você vai ter que se prestar esse papel. E dirigir-se à banca avaliadora, além da apresentação inicial, na qual o candidato fornecerá as informações acerca da aula ou do atendimento especializado, perda de 5 pontos. Então, na apresentação é só para dizer o ano, a habilidade, seu nome, o objetivo da aula e só. Aí depois segue o barco, daí vai continuando a aula. Outro ponto importante que eu já havia comentado: fizer uso de reduzir sua imagem na gravação. Então, apresentar o slide aqui grande e você lá no cantinho, igual estou aparecendo aqui para vocês. Você pode perder 10 pontos em dimensão linguagem. Fizer comentários depreciativos e ofensivos aos direitos humanos, pode perder 10 pontos. Então, tentar, por exemplo, eu vou fazer uma piada para simular que eu estou com os estudantes e ofender os direitos humanos. Não faça isso. Vídeo em velocidade superior normal, muitas vezes aqui no YouTube eu assisto os vídeos, né? Tem a opção de colocar a velocidade 2 vezes mais rápido, para assistir mais rápido. E às vezes a pessoa pode fazer isso na sua edição do vídeo, você pode perder até 7,5 pontos. Utilizar-se de linguagem inadequada a uma sala de aula ou ano e série previsto para a habilidade escolhida. Então, por exemplo, eu sou professora aqui na Prefeitura de São Paulo, atualmente na educação infantil. Então, se eu fosse gravar aula aqui para o estado, eu não posso falar como eu falo com as crianças no SEI ou na EMEI. É uma outra linguagem. Se é uma aula para os anos finais ou para o ensino médio, já é outra linguagem, né? Então, tem que se adequar a isso. Também a linguagem não pode ser nem tão formal demais, mas também não tão acadêmica demais. Simular uma aula que não seja possível determinar se os alunos estão ou não presencialmente nela. Então, você pode perder até 20 pontos. Então, durante toda a aula, você tem que fingir que está interagindo. Então, fazendo perguntas, já respondendo, fazendo aquele bate-bola, como se os estudantes estivessem ali, para que realmente fique, de fato, nessa encenação que eles estão ali, sem estar.
Informar em sua apresentação inicial que tratará de uma habilidade, mas não tratar dessa habilidade, e sim de outra prevista, para o componente curricular de inscrição. Então, fugir do tema da habilidade que você havia informado no começo da aula. Você pode perder até 20 pontos. Não atender às orientações estabelecidas nesse edital, perda de 10 pontos na dimensão correspondente ao fato ou no total das notas das 4 dimensões. Aí depois temos os critérios de avaliação da videoaula, que são 3. A apresentação, que vai avaliar a introdução, contextualização dos conteúdos, aprofundamento e conclusão da aula. Então, nota máxima, apresentar as ideias seguindo uma sequência lógica, linear, portanto, sua aula precisa ter começo, meio e fim, precisa estar contextualizado aquele conteúdo que você vai ministrar de uma maneira clara e concisa para a banca. E se você não fizer isso, vai diminuindo 7,5 ou 2,5. Metodologia, os recursos que você vai utilizar. De preferência, não é obrigatório, mas seria importante utilizar recursos didáticos digitais, como gráficos, esquemas, tabelas, slides, mapas. Você consegue ali a nota máxima. Alguns alunos, ano passado, na minha mentoria, não conseguiram utilizar nenhum recurso digital. Foram os pouquíssimos que não conseguiram nota máxima. Então, essa questão de utilizar os recursos digitais faz sim muita diferença aqui na nota. Na verdade, são 4, né? O outro critério é a linguagem. Então, a linguagem tem que ser clara, coesa, tom de voz, com entusiasmo, com ritmo, mas nem tão exagerado demais, mas também não tão desanimado demais. Uma boa postura, gestão adequada, alternando o momento da aula e promovendo por meio de questionamento. Então, questionar os alunos fictícios, uma interação entre os estudantes, e o conhecimento do conteúdo, fazer uso de linguagem adequada, de acordo com a faixa etária, para fácil compreensão dos estudantes, você consegue também nota máxima nesse critério. E o último critério é a gestão em sala de aula. Então, a sua introdução não pode demorar demais. O desenvolvimento, que é o aprofundamento, deve ser o tempo maior e a conclusão também não pode ser muito extensa. E para fechar aqui o vídeo, eu vou comentar o anexo 5, que são os temas, habilidade obrigatória e público-alvo para a preparação da prova prática. Eu vou dar mais ênfase aqui para os anos iniciais. São 4 habilidades, certo? Sendo 2 para o 5º ano, 1 para o 4º ano e 1 para o 2º ano. Não tem habilidade para o 1º ano e nem para o 3º ano, tá? Então, são as habilidades que estão aqui. Alguns me questionaram que essas habilidades estão erradas. Primeiro, não é a BNCC, é o Currículo Paulista, tá? Eu vou deixar também na descrição do vídeo o link do Currículo Paulista aqui do ensino fundamental. Então, por exemplo, a habilidade do 5º ano, que é o EF. O que é EF? Ensino fundamental. 05 é o ano, então é para o 5º ano. Aqui o componente curricular, disciplina, língua portuguesa, LP. 22 é o número do código, que é ler e compreender textos do campo das práticas de estudo e pesquisa, resumos, mapas contextuais, textos de divulgação científica, você sabia que, sobre tema de interesse dos estudantes, considerando a situação comunicativa, a estrutura composicional e o estilo do gênero. É a mesma habilidade que está aqui no Currículo Paulista, página 115. Alguns me falaram que estava divergente com o Currículo Paulista. Eu bati aqui os códigos, não tem nada de divergente aqui, tá, gente? É a mesma coisa que está no edital, tá aqui no Currículo Paulista, tá? Então, é a partir do Currículo Paulista. Daí, você vai escolher uma dessas 4 para gravar a sua videoaula. Isso é a mesma coisa para os anos finais e ensino médio, daí vai ter as habilidades de cada disciplina. Aqui depois temos, a partir da página 63, o estudo de caso, que aqui seria para a educação especial. Então, o estudo de caso é uma apresentação de um estudante de um certo ano ou série, tanto faz ensino fundamental ou ensino médio, lembrando que o professor de educação especial atende os anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Alguns
tem essa dúvida porque a maioria é pedagogo com uma pós em educação especial, está acostumado a trabalhar só na educação infantil ou nos anos iniciais do ensino fundamental, mas você também vai trabalhar com esse público, ensino fundamental 2 e médio. Então, cada estudo de caso vai ter um estudante com o seu ano, com a sua deficiência e com as suas habilidades e dificuldades. Então, você vai montar uma aula, um atendimento, visando uma das suas habilidades ou dificuldades. Você não vai conseguir trabalhar todas as habilidades ou todas as dificuldades em 7 minutos. Então, você vai escolher uma só para trabalhar e você vai simular esse atendimento como se estivesse na sala de recurso, atendendo especificamente aquele aluno, tá? Que é o que seria a rotina aqui do atendimento da educação especial no estado. São 6 estudos de caso, mais para frente eu vou fazer um vídeo só sobre os estudos de caso, daí cada um é para uma deficiência. Então, por exemplo, eu tenho uma pós para atendimento ao estudante com deficiência visual. Então, você tem que escolher de acordo com a sua pós, tá? Agora, se a sua pós for aquela geral, como eu tenho a minha, que é para atendimento à inclusão, daí você pode escolher qualquer uma. E é basicamente isso, pessoal. É sobre mentoria. A partir da semana que vem, vou fazer um vídeo aqui no canal explicando como vai ser. Então, a partir da semana que vem, vai começar e eu vou explicar. Então, por enquanto, não precisa entrar em contato comigo. Só semana que vem. Vai ser limitado também por conta da minha disponibilidade de tempo, por conta dos meus acúmulos de cargos aqui na Prefeitura de São Paulo. Outra questão, mais para frente, eu vou tentar gravar pelo menos uma aula de uma dessas habilidades para os anos iniciais e uma aula, estudo de caso, para educação especial. Eu não vou conseguir gravar todos, tá? Por conta da minha disponibilidade de tempo. Então, vai ser uma só para os anos iniciais e um estudo de caso para educação especial. Até o dia 13 de junho, eu vou tentar também gravar aqui no canal. E se você quer também se preparar para a prova objetiva, eu tenho as minhas apostilas, tanto para os anos iniciais, educação especial, geografia, parte geral de todos os componentes curriculares para os anos finais do ensino fundamental e ensino médio, são em PDFs, cada uma custa R$ 25. Vão ficar aqui os links do site lá da Hotmart para você adquirir, beleza? Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!